2016, em posse compartilhada com a senhora, que já morava no imóvel há mais de 20 anos, e depois de 2016, posse exclusiva. Aí entrou com a ação do usucapião, ele querendo a soma das posses com a senhora, e a ação foi ajuizada em 2023. Tá. Então, quer fazer alguma pergunta? Não, fica à vontade, doutor, fica à vontade. O doutor Bruno, então, assim, é você o doutor Bruno? Doutor Bruno e doutor? Não, sou o doutor Andrew e doutor Andrew, legal. Ó, vocês ganharam mais com o professor. Vocês ganharam mais com o professor, vocês ganharam um amigo. Qualquer coisa que aconteça e vocês precisem, situação a um juiz, ou uma situação, contem comigo, tá? Tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Perfeito. Tá bom? Então, a primeira pergunta é a seguinte. Como ainda não deu nem 10 anos, eu entendo que provavelmente a usucapião mais provável seria a especial urbana, né, de 5 anos. Mas ela tem alguns regramentos específicos com relação a acesso possessiones e sucesso possessiones. Eu queria aprender um pouco mais com relação a isso. Quais são os requisitos e até onde ele consegue somar a posse dessa senhora, tendo em vista que ela era ex-mulher do proprietário, mas que ele já via o imóvel. Então, assim, ele já tinha adquirido antes de casar com ela. Entendi. Vamos conversar assim. Eu estou aqui para ajudar vocês com muito carinho. Vocês conhecem algum livro meu? Usucapião, Direito Imobiliário de AZ? O Bruno, ele assiste todas as suas aulas no YouTube, já viu todos os vídeos. Os vídeos eu vejo todos, o livro ainda não. Que legal. Se tiverem oportunidade, ficaria muito feliz. Vocês vão gostar. O livro é bem didático. Direito Imobiliário de AZ, Usucapião. Tem muitos livros, né, da editora Mizuno, de outras editoras. É que hoje eu escrevo muito para a editora Mizuno porque eu gosto do atendimento deles com o autor. Eles tratam a gente com respeito. E eu gosto da atenção que eles dão aos alunos, aos leitores. O preço é justo, né? Então é bem legal. E convido vocês também, doutores, a fazerem a pós comigo, se vocês quiserem. Posso, tem vários cursos gratuitos. A hora que vocês tiverem um tempinho, entra no site, é www.portaleso.com.br. O que é esse Portal ESO? É Escola Superior Universitária, uma faculdade. Tem várias pós-graduações, o valor é R$ 958,80, as pós, Direito Médico, Direito Civil, Direito Trabalhista, Direito Penal. Eu sou coordenador da pós de Direito Imobiliário, também de Registral e Notarial, e da pós de Direito Civil. São 3 pós-graduações que eu coordeno. Essas pós, o preço é bacana, porque é acessível, só que é focada na prática, e é online, né? Só que tem plantão de dúvida uma vez por mês. Hoje nós tivemos plantão. Eu convido porque o custo é baixo e a qualidade é incrível. Os meus professores que dão aula comigo em outras instituições, como a FGV, estão lá. E é um pessoal que atua mesmo. Então, se os doutores quiserem conhecer, acesse o site, tem muitos cursos gratuitos com certificado homologado pelo MEC. E quando eu percebo que é gente do bem, advogado do bem, eu fico muito contente, tá? Então, um convite que foi feito. Gente, com muito carinho. Nós temos no Brasil 3 procedimentos de usucapião: judicial, extrajudicial e administrativo. O judicial... muita gente, professor Júlio, agora o extrajudicial vai engolir o judicial, né? Tudo é no cartório. Mentira. E tem gente vendendo curso, falando que, faça no cartório, você vai ficar rico, milionário. Estelionato, porque não existe isso. De cada 100 casos de usucapião, que sejam casos de usucapião, 97, 98 a 99, dependendo de alguns estados, é judicial, continua sendo judicial. Eu fui o segundo advogado no Brasil, ou o terceiro, a conseguir fazer o usucapião extrajudicial. Claro que é muito legal fazer o usucapião extrajudicial, porque em regra é rápido, mas poucos casos permitem fazer o extrajudicial. Primeiro, o cartório é conservador e não faz de qualquer coisa. Segundo, o cliente que nos procura não tem provas, tem poucas provas de posse, anos dono, é verdade. Terceiro, né, muitas vezes o cliente nos procura, já existe um litígio, uma iminência de litígio, uma ação possessória, petitória em andamento, uma reclamação, então também não dá para fazer no cartório. Então, normalmente os casos são casos judiciais. Quando não são judiciais, é mais fácil você aplicar a REURB, que é o usucapião administrativo, do que propriamente o usucapião extrajudicial. Então tem muita gente falando bobagem na internet, vendendo curso de algo que não sabe. E aí você faz o cliente gastar muito dinheiro, muito tempo, não resolve, depois tem que fazer o judicial. Aí o cliente acaba ficando chateado, magoado, ou troca de advogado a advogado, porque percebeu que ele não conhece. Doutores, procedimentos são 3. Espécies, procedimentos são 3, mas espécies, tipos, modalidades são 36. A graduação de Direito ensina 5, 6, os doutores sabem disso. Tem o usucapião de vício registral, o usucapião paroquial,
uso capião de coisa própria, uso capião de servidão, várias espécies práticas que dá para a gente usar de verdade para ajudar o nosso cliente. Tem o uso capião de vício registral, quando o nosso cliente não tem registro em lugar nenhum, e tem cursos aí que ensinam 5, 6 e cobra caro, né? Falando que não precisa aprender as outras, é um absurdo. Gente, com muito carinho, de 36 espécies, hoje você fala assim, professor Júlio, qual a melhor espécie para utilizar? Quando dá para usar, das 36, a melhor espécie, quando o caso permite, é do artigo 1238 do Código Civil. Porque o artigo 1238 do Código Civil, ele esclarece que nós temos um uso capião extraordinário. Esse uso capião extraordinário, ele é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque não tem limite de metragem, então eu posso fazer uso capião sem limite de metragem, pode ser maior que 250 metros quadrados, maior que 50 hectares. Outro detalhe importante, eu posso ter outros imóveis no nome, eu posso ter outras ações de uso capião no nome. Então, quando dá para usar esse uso capião, eu vou usar, só não uso quando não dá. Esse uso capião, o extraordinário, eu só não uso quando não dá. Quando dá, quando nós temos o lapso temporal, eu vou usar ele, porque ele permite até a má-fé e não exige justo título. Então, eu vou ganhar a ação com mais facilidade. Mesmo que o juiz ou a juíza queira criar problema, né? Criar um problema, os doutores sabem disso. O julgamento, o princípio da parcialidade, imparcialidade, neutralidade, não vai ser nunca. O juiz é um ser humano, e o juiz, a juíza sendo um ser humano, ele tem mágoas da vida, ele tem traumas, ele ou ela, então ele vai levar isso em consideração nos processos. Às vezes ele não vai com a cara do teu nome, da tua foto, né, do advogado da parte, e pro... Às vezes já teve um imóvel usucapido. Falou tudo, doutor. Às vezes teve um imóvel usucapido, então não acredito em julgamento neutro mesmo, não acredito não. E acredito num julgamento que não seja neutro, acredito num julgamento copia e cola, e acredito que hoje muitos assessores estão julgando no lugar do juiz, né? Juiz, juíza. O judiciário tá terrível. Mas a OAB não é unida, né, doutor? Os advogados não são unidos. Se a advocacia fosse unida, nós iríamos com peso para cima do Poder Judiciário para ter uma reforma, fiscalização, mas não tem. Advogados que nem a gente, assim, do bem, que se une com humildade, sem ego, são poucos. A maioria é arrogante, tudo cobra caro, que se acha. Não é assim. Triste, é uma triste realidade e a gente enfrenta os problemas dessa falta de união. Gente, doutores, com muito carinho, só vou usar o uso capião constitucional urbano ou constitucional rural quando não tem jeito. Quando nós temos outras técnicas para... A gente entrou com a ação de uso capião extraordinário, entendeu? Mas a gente tem essa dúvida com relação à soma das posses, principalmente. A soma da posse, ela pode ser originária e derivada, né? Então, eu posso usar a soma da posse dos meus pais. Pai, mãe, avós, eu posso usar ela originária. E a soma da posse, ela pode ser derivada. Então, eu compro a posse de alguém com contrato de posse, cessão de direitos possessórios, e eu faço uso capião no meu nome no dia seguinte, porque eu estou usando a posse que eu comprei. O Código Civil permite a soma de posse. O único cuidado que nós temos que ter, tem um enunciado, não sei se vocês lembram, que é o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, o que ele faz? Ele esclarece que a soma de posse é possível, mas quem usa a soma de posse assume os vícios dessa posse. Então qual que é o problema? Porque muito advogado e advogada perde a ação de uso capião com soma de posse. Porque o advogado e advogada, às vezes de outra área, ou às vezes fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ele esquece de provar a posse que está somando. Então, o grande pulo do gato, a grande cereja do bolo, quando a gente usa a soma de posse, é eu provar a posse de quem eu estou somando. Poxa, eu estou fazendo uma ação de uso capião somando a posse derivada. Então, eu vou somar a posse de quem me vendeu. Eu vou juntar declarações, conta de água, luz, se tiver, IPTU, condomínio, fotos, imagens de quem me vendeu a posse. E se for originária, eu vou juntar provas da posse dos meus pais, dos meus avós. Então a soma da posse é um instituto maravilhoso para a gente encurtar esse lapso temporal. Só que o único risco é a gente não provar. Quando a gente deixa de provar a posse de quem a gente está somando, seja originária ou derivada, é onde a gente acaba perdendo a ação. Entendeu, doutores? Existe... A originária, você obrigatoriamente tem que ser herdeiro da pessoa. Você não pode ser alguém, por exemplo, no caso dele, ele não era parente da pessoa que faleceu. Ele só residia junto, ajudando com ela e tal. Na verdade, a soma da posse originária sempre tem que ter esse vínculo de parentesco, normalmente com os pais, com os avós. A partir do momento que não exista esse vínculo, aí eu deixo de fazer um uso capião de soma de posse originária e passo a fazer derivada. O uso capião perfeito de soma de posse derivada
é aquele que tem um contrato, né? Um contrato de cessão de direitos possessórios e afins, com uma cláusula de soma de posse dentro. Mas o brasileiro, e principalmente o advogado brasileiro, não sabe fazer contrato. A gente gosta de pegar as coisas na internet. Então tudo é compra e venda. Corretor faz isso, corretor de imóveis, corretora, tudo é compra e venda. Então, além de usar o título errado, muitas vezes não usa a cláusula correta. A soma de posse perfeita derivada é aquela que a gente tem o quê? O contrato certo, que é cessão de direitos possessórios e afins, que é o contrato adequado para comprar e vender posse, e também que tem uma cláusula de soma de posse. Quando tem isso é maravilhoso, porque a gente meio caminho andado. Quando não tem, dá para a gente somar posse também. Só que é uma soma de posse derivada, então eu preciso pedir a soma da posse e provar a posse de quem eu estou somando. Dá para fazer? Dá. Dá para ganhar ação? Também. Não é o mundo ideal, mas dá para somar posse também, entendeu, Torres? Entendi, porque no caso, a posse da senhora, ela é incontroversa. A outra parte, que agora representa o espólio do proprietário, ele não nega que a senhora morou lá por 20 anos, o que morou lá por... Pelo contrário, eles falam que morou sim, mas eles contestam dizendo que ele não poderia somar as posses, uma vez que ele não é parente e não tem nenhum contrato de compra da posse, ela simplesmente morreu, entendeu? Não foi feita essa transmissão formal da posse. Entendi. Quando é feita essa transmissão formal da posse, é o melhor dos mundos, né? Porque nós temos um contrato e uma cláusula dentro desse contrato de soma de posse. Quando nós não temos, e é muito comum isso, o que a gente tem que fazer? Tem que criar conexão, nexo de causalidade. Então, a gente teria que fazer o quê? Teria que fazer declarações, um exemplo, né? Declarações falando, pessoas que não têm o mesmo sobrenome, falando, olha, eu conheci fulano e realmente eu fiquei sabendo que fulano forneceu a posse para ciclano de forma não onerosa, né? Ele transmitiu a posse. Uma declaração, 2, 3, da própria parte ou de pessoas, isso ajudaria a fazer essa conexão. O que os doutores têm que fazer nesse momento é essa conexão. Algum documento, esse documento normalmente é uma declaração. Uma declaração, quando é para a própria parte que se deu, ótimo, se existe, no caso não, né? Quando ocorreu o abandono e o próprio autor, a autora da ação de escape entrou no imóvel, assumindo o imóvel abandonado, se eu preciso usar a soma da posse, eu preciso fazer essa conexão com quem estava lá, com quem tinha posse. Essa conexão pode ser feita através de declarações. Mas como nós entramos numa situação que não é tão segura, não que não vamos ganhar ação, dá para ganhar. Mas é importante blindar. E como que a gente blinda essa situação? É importante trazer a tese do RESP, né, do prazo para uso capião, que pode ser completado no decorrer do processo judicial. Essa tese do RESP, anote aí, doutores, é o 1361 226. 1361-226. Esse RESP, esse recurso especial que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o 1361-226, é um RESP onde o Judiciário chegou à conclusão, o STJ, isso em 2018, está pacificado, em 2018 ficou claro que o prazo para uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Como nós vamos trabalhar com uma soma de posse um pouco confusa, pode ser trabalhada, mas não é aquela que a gente queria, porque a gente não tem uma declaração, não temos um contrato, né, de cessão de direitos possessórios, a gente vai tentar consertar com essas declarações se for possível. O ideal é trabalhar com essa tese, por quê? Se essa ação demorar 3 anos, 4 anos, completando a posse do meu cliente, eu consigo ter sucesso na demanda. O cliente, né, os requerentes, tem a posse há quanto tempo desse imóvel, de fato, de verdade? Desde 2014, 9 anos. Então tá ótimo, tá ótimo. Na verdade, essa tese, eu vou ser muito sincero, vocês não vão nem precisar usar a soma da posse. Daria até para abortar, tirar fora. Daria para fazer isso. Eu não tiraria. Eu incluiria essa tese da soma da posse. Eu incluiria essa tese da soma da posse, mas eu traria em destaque essa tese que eu estou falando para vocês, do prazo para uso capião que pode ser completado no decorrer do processo judicial, o RESP 13, né, 1361-226, porque 9 anos de posse já tem. O que vocês precisam hoje? O cliente precisa 1 ano de posse. E o uso capião, tudo bem que nós temos várias decisões com menos de 1 ano, 1 ano, 1 ano e meio, mas a média é 2 a 3. Então, certamente vai passar 1 ano, né, no decorrer do processo. Ainda mais com a outra parte se opondo, contestando, né? Ainda mais a parte... a contestação do uso capido, ele interrompe a posse mansa e pacífica? Não interrompe. Na verdade, é outra confusão que é feita, né? Muita gente acredita que o uso capião,
um boletim de ocorrência, uma notificação judicial ou extrajudicial, acaba tirando a posse mansa pacífica, acaba interrompendo a prescrição aquisitiva. Mas não, está pacificado que a posse só deixa de ser mansa pacífica quando eu tenho determinados grupos de ações com um trânsito julgado. Então, as petitórias, a reivindicatória, ação de missão de posse, ação de resgate, quando eu tenho essa ação com um trânsito julgado, realmente tira a posse mansa pacífica e a prescrição aquisitiva dali para frente. Agora, outras ações não. Outras ações, notificações, boletim de ocorrência, e o mesmo acontece com as possessórias. Quando eu tenho a possessória também com o trânsito julgado, ótimo, tirou a posse mansa pacífica. A partir do momento que ela está em andamento, ou em grau recursal, ou até numa rescisória do 966, né, não houve o trânsito julgado efetivo, né? Tá certo que a rescisória ocorreu, o trânsito julgado, mas existe a discussão em andamento. Então, nesse cenário, não tiraria a posse mansa pacífica. Então, o que tira a posse mansa pacífica? As possessórias e as petitórias com o trânsito julgado. Não em andamento e não em grau recursal. Entendeu, doutores? Entendi. Então, eu acho que com relação à soma da posse, já quer perguntar mais alguma coisa com relação a isso? Bom, a gente vai, de qualquer forma, vamos usar ela, né? Usa sim. Usa sim. Cria um tópico na peça e fala da soma da posse. E tenta essas declarações, às vezes a pessoa, né, ela consegue um amigo, uma amiga, não pode ter o mesmo sobrenome, e ele ou ela, eles aceitam assinar essa declaração simples, uma folha só, título, declaração de ciência. Eu, nome completo, RG e CPF, declaro para todos os SINs que tenho ciência que fulano forneceu a posse, os direitos possessórios de forma não onerosa a ciclano. Né? Fica evidente a transmissão de posse. Olha só, uma frase... Mas nesse caso, ela faleceu, ela não deixou a posse. No momento nenhum ela transmitiu e saiu da posse. Ela só permitia que ele possuísse em conjunto. Faz uma declaração dizendo que eu, fulano de tal, como vizinho da casa tal, declaro para os devidos fins que o senhor Bruno residia com a senhora fulana, tal. Perfeito. Seria uma forma honesta, transparente, de boa fé de fazer. Perfeito. Na verdade, pode ser vizinho, pode ser moradores da rua, pode ser conhecidos, vizinho melhor ainda, declarando que ocorreu a coposse, né? Que tem ciência que ele exercia a posse juntamente com ela. Pronto, já fica conexa, né, essa soma de posse. Pode fazer uma declaração simples dizendo que ele tem ciência, ele ou ela, que ele tinha a coposse juntamente com ela. Perfeito. Já cria um vínculo para somar essa posse. E aí, embaixo desse tópico, cria esse outro tópico, né? Isso lá nos fundamentos, no direito. Prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Cria esse tópico e usa o RESP que eu passei para vocês, doutores, o 13.61.226. Porque, por mais que o juiz ou a juíza não queira aplicar a soma da posse, no entendimento dele ou dela, os doutores vão nadar de braçada porque blindou a ação com a possibilidade da posse no decorrer do processo. Vai ganhar de um jeito ou de outro, entendeu? Entendi. Agora um outro tópico, já bem diferente do que a gente estava falando da soma de posse. Em um determinado período, como é que funciona? É uma casa separada. E do outro lado, tem como se fossem duas suítes. Como se fosse um kitnetzinho. Então o imóvel, na estrutura, é uma casa só, casa 6. Mas ele é composta, de fato, por uma casa e 2 kitnets. Aí, durante um determinado período de 3 meses, ele alugou esse kitnet para uma pessoa. Como isso impacta na ação de uso capião dele e se prejudica, por exemplo, a ação especial urbana, tendo em vista que ele deveria morar no imóvel. Ou seja, ele continuou residindo na casa, mas ele alugou parte do imóvel. Como isso impacta ele? Na verdade, nós temos vários entendimentos de 15 anos para cá sobre o uso capião. E eu gosto muito, né? Eu gosto muito porque eu acho que o imóvel não tem que ser abandonado, né, gente? Tem até uma filosofia do IPTU. O IPTU, em alguns municípios, quando o imóvel está largado, você paga um IPTU maior, né? O imóvel tem que estar alugado, emprestado, ou a pessoa morando, ou tendo um comércio. O imóvel tem que nos servir, não a gente servir o imóvel, né? Então o uso capião, diante desse entendimento, mudou muito de 15 anos para cá. Hoje existe a possibilidade de fazer uso capião de herdeiro, uso capião de apartamento, de vaga de garagem, uso capião inferior ao módulo rural, uso capião também de terras públicas, né, áreas públicas, terrenos públicos, imóveis públicos. Tem várias decisões nesse sentido, principalmente imóvel público desafetado,
imóvel público CDHU. Então mudou muito, melhorou muito. Dentro desse estudo, né, dessa mudança jurisprudencial, nós temos a possibilidade de usufruir de outras posses. Lá no passado, um juiz, uma juíza, ele julgava improcedente pelo fato de não provar a posse direta. Hoje um juiz, uma juíza que julga dessa forma, ele é muito atrasado, ele ou ela é muito incompetente. Porque nós temos a possibilidade de fazer uso capião a partir do momento que o nosso cliente, né, o autor, a autora, os requerentes, tem uma posse. E a posse pode ser direta, eu moro, empresto, pode ser indireta, eu empresto ou alugo, né, então ela pode ser indireta, ou direta, eu moro, eu tenho comércio. E ela pode ser, gente, alternada. Ou seja, eu tenho um imóvel que eu moro, mas eu entrei num terreno e eu tomo conta desse terreno. Eu troco o cadeado, mando cortar árvore, mando podar, né? Faço benfeitorias, manutenções. Eu vou ganhar uso capião, eu tenho direito ao uso capião, porque eu tenho a posse alternada. O que é a posse alternada? Tomar conta. Pode ser uma casa de praia, uma casa de veraneio, um sítio, uma chácara, um rancho, ou mesmo uma casa urbana, né, situada em localidade urbana, onde eu tomo conta dessa casa, desse terreno, dessa propriedade. Então, usando esse critério, você tem direito a fazer uso capião, sim. Né? Não precisa necessariamente morar, residir no imóvel ou ter comércio. Eu não preciso ter a posse direta, eu posso ter a posse indireta aprovada, através de um contrato comodato, através de uma locação, ou a posse alternada, que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ. Vocês podem usar... Eu nunca saí, eu nunca deixei de ter a posse. Eu aluguei apenas um quarto. Entendi. Eu nunca saí. A posse não é alternada, é contínua, sempre. Só por 3 meses, todos esses anos, durante 3 meses, eu aluguei por temporada um quartinho que tem na frente, no quintal, como fosse um quarto de ferramentas. Mas é dentro do quintal. Isso é maravilhoso, viu, doutor? Por quê? Porque, na verdade, o doutor exerce a posse direta, mas também exerce a posse indireta. Isso é chamado de posse mista. Tanto é que a peça dos doutores, o nome, tem um nome específico, hein, gente? O nome da ação tem que ser assim, ó. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social mista. Social mista. Por que social mista? Porque usa para morar de forma notória e também alugou um quarto, às vezes alugou uma garagem, né? Então também cria de certa forma um ganho econômico, né? Uma produção, uma atividade econômica, né? Vários termos a gente pode utilizar. Isso é bom, isso é bom. Tanto é que se não tiver contrato, se foi feito de forma verbal, pode fazer um contratinho de uma folha só, se a pessoa topar, provavelmente vai topar, e reconhecer firma, junto ao uso capião. Isso também é prova de posse indireta, né? Então, ter a posse mista é melhor que ter a posse direta somente ou indireta. Você tem as duas, entendeu, doutor? Entendi. Mas na questão especificamente da uso capião especial urbano, como a lei fala que o autor deve residir para uso próprio ou de sua família no imóvel, não prejudicaria um pouco você ter alguém alugando uma parte desse imóvel? Não, porque esse tipo de posse nos interessa muito. Porque além de eu exercer a moradia, eu exerço também outra situação do parágrafo 2º do 1238, que seria a atividade produtiva. E a locação é uma atividade produtiva. Quando você aluga, você está gerando renda, né? Então, isso ajudaria, não atrapalharia, não. E vê que interessante, doutores, quando a gente fala de 9 anos de posse, no primeiro momento, o que a gente acaba pensando? Uso capião constitucional, urbano, rural. Mais fácil, já tenho 5 anos, tenho até 4 anos a mais. Mas, pela possibilidade de usar a soma da posse ou a posse complementar, é muito mais seguro, é muito melhor usar um uso capião extraordinário, porque você não tem um justo título de boa-fé que você tem que apresentar. Não é obrigatório apresentar, não é um requisito, e nem a boa-fé. Um exemplo, vocês fazem uso capião, acabam distribuindo uma ação de uso capião constitucional. Pega um juiz, uma juíza, dentro do que a gente conversou aqui, maldoso, maldosa, não gosta de uso capião, tem raiva, tem birra, né? Um juiz a juiz, e tem mesmo. E alguns, porque às vezes até perdeu um imóvel através do uso capião, o pai, a mãe, o tio, o irmão, ele vai procurar pelo e ovo, ele e ela. E qual que é o pelo e ovo? Fala, não que seja exigido, mas eu entendo que não tem má fé, a posse não é qualificada. Esse uso capião constitucional, ele dá essa abertura, porque ele tem vários requisitos. Não pode ter imóvel no nome, tem limite de metragem. Quando eu uso o uso capião extraordinário, eu trago para o caso prático a estratégia que mesmo que o juiz queira julgar improcedente, ele vai ter muita dificuldade de julgar improcedente, o juiz a juíza. E muitas vezes o trabalho ninguém quer, né? Então é mais fácil ir por mais fácil. Então o juiz ou a juíza, o assessor, a assessora,
Não, dá procedente mesmo, porque não tem o que fazer aqui. A gente vai ter que quebrar muita cabeça, tá cheio de serviço. É verdade, né? O Brasil, o nome do nosso país é Brasil, né? Entendi. Deixa eu ver aqui. Desculpe a pigarra aqui, viu? Mas é que eu dei aula hoje, gente, não tem jeito, né? Dá a pigarrinha. É. Hoje teve plantão de dúvida de imobiliário falando sobre a ação renovatória. Então, no caso, se eu puder trazer essa pessoa para testemunhar, é ainda melhor, né? Melhor. Os doutores podem fazer o quê? Pode fazer essa simples declaração e juntar. Mas no contexto do processo, né, dos autos da exordial, pode pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de testemunhas e depoimento pessoal das partes, vírgula, sob pena de cessamento de defesa. Ou seja, os doutores fazem um pedido importante para ganhar a ação, e se o juiz ou a juíza não marcar essa audiência, os doutores ainda têm uma tese recursal para o recurso de apelação muito boa, né? Uhum. O artigo 1238. Isso, os doutores têm que usar o quê? O artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, tá? Não esqueçam também, doutores, de usar o enunciado 492. Eu falei do 494, né? Mas os doutores têm que usar o 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, tá bom? Tá bom. Também usar a súmula 237 do Supremo, hein? Não esqueçam, hein? Súmula qual? Súmula 237 do Supremo. Agora, se por acaso a ação for julgada improcedente, ainda assim ele teria direito ao pagamento das benfeitorias que realizou, porque nesses quartinhos que ele fez no quintal, ele fez por conta própria, não existia lá em 2014. E como que isso é pleiteado? É claro que as benfeitorias têm aquela discussão, né, se elas incorporam ou não o imóvel. Essa discussão está bem definida de verdade na locação. Quando o inquilino ele faz benfeitoria sem avisar o locador, de fato está bem pacificado que vai incorporar o imóvel. Normalmente o inquilino, salvo exceções, ele vai perder o dinheiro, né? Agora, na posse é uma outra questão. Como na posse é um direito sui generis, um direito autônomo, o enunciado 492 ele fala isso, a posse é um direito autônomo, não sou obrigado a fazer inventário para fazer uso capião, porque é um direito à parte, eu posso comprar, posso vender, posso doar, não posso usar esse nome, né? É ceder, né? Ceder os direitos possessórios de forma não onerosa. A posse passou a ser um direito econômico próprio, autônomo, sui generis, tanto é que a Receita Federal orienta a declarar no imposto de renda. No divórcio, o Supremo decidiu esses dias, e o Superior também, esses dias há uns 2 anos atrás, eles decidiram que no divórcio entra na partilha de bens a posse. Né? Então, olha como a posse ganhou estrutura, alicerce, né, de autonomia. Diante disso, eu posso fazer uso capião, e eu não necessariamente tenho que fazer inventário ou outras situações. Por isso eu falo para os doutores trabalhar com o enunciado 492, para que o juiz ou a juíza não faça essa confusão na hora de julgar. Vocês vão acabar se blindando, se protegendo em relação à própria ação. É de direito de vocês, por isso entra até a posse mista, entendeu? Entendi. Mas acho que a gente quer saber sobre as benfeitorias. Ou seja, vocês não vão perder seus campeão, não acredito nisso não, gente. Só se pegar um juiz, uma juíza muito sem vergonha, desculpa o termo, muito ruim, né, muito desatualizado para julgar improcedente. E acredito que vocês, se isso acontecer, essa fatalidade, vocês vão reformar com muita facilidade em 2º e 3º grau, principalmente em 3º grau. Até porque a ação, se for para recurso, já durou mais que 1 ano. Então vocês já atingiram a posse, né, de efeito. Vocês vão ganhar essa ação, não acredito em algo contrário não. Mas se acontece uma fatalidade, o que eu diria para vocês? Certamente vocês têm direito a receber as benfeitorias, sim. Tivemos um caso recente de uma ação possessória aqui, onde nós ganhamos a ação possessória e fizemos acordo. 3 invasores, um fez acordo, os outros 2 nós ganhamos. O que aconteceu? Em reconvenção ele alegou as manutenções e ganhou. Então, de fato, ganhou. Vocês vão ganhar também. Tantas benfeitorias, acredito que vocês ganhem com facilidade os capião, mas as benfeitorias também, tá? Se acontecesse uma fatalidade, mas não vai acontecer não, gente. É muito tempo de posse, né? 9 anos. Eu atendi um advogado ontem, ele e a mãe tinham a posse 1 ano. Então, olha que estratégia perigosa. Eles queriam usar a tese da soma da posse, mais ou menos um caso parecido igual a vocês, e queriam usar a posse complementar. Mas quanto tempo esse usucapião judicial tem que durar para eles conseguirem aproveitar a posse complementar? No caso de vocês, não. Vocês precisam de 1 ano, gente. Até distribuição, 9 meses, um exemplo, né?
Então, não, vocês vão ganhar ação. Não acredito nessa derrota não, viu? Agora outra coisa, a pessoa traz fatos anteriores com relação ao autor, dizendo que quando ele era menor, tinha atos infracionais, etc. Isso não tem peso, não interfere na relação de posse, né? Porque, independente de quem é que está na posse, desde que comprova a posse. Não interfere não, gente. Na verdade, a gente vê muita besteira na internet, né? Boletim de ocorrência não tira a posse mansa pacífica, notificação também não. Alguns cuidados tem que ter, né? Para fazer os capião, eu tenho que... A minha posse só é posse de verdade a partir do momento que eu tenha 18 anos. Não posso ser interditado, porque eu tenho que me livrar do pátrio poder para fazer posse, né? Então, eu fazer uso capião, sendo que eu tenho 18 anos de posse. Mas quantos anos você tem hoje? 18. Você não vai ganhar, porque... Na verdade, está fora do... Forma de dono, se você tinha 5, 6 anos... Você estava sobre o pátrio poder, né? Então você não tem posse. Mas a partir do momento que você tem 18 anos, dali para frente é posse, nem que seja coposse com outras pessoas, né? Então, de fato, essas alegações são alegações que as pessoas fazem, muitos colegas advogadas de outras áreas, previdenciário, trabalhista, criminal, ou são colegas não igual a vocês, estudiosos, né? Que são alegações bestas, né? Às vezes até cria um desconforto para quem lê. Vale a pena trazer. Na verdade, o bom advogado, a boa advogada. O bom advogado, a boa advogada nesses casos nem leva essa discussão, né? O especialista imobiliário. Porque não vai ajudar em nada, não vai ajudar em nada, de fato não vai resolver nada. Normalmente o advogado, a advogada leva essa discussão à tona porque ele não sabe como se defender de um uso capião. Lembrando que o uso capião eu posso me habilitar no processo como terceiro interessado e questionar, e posso me defender a partir do momento que eu sou citado na contestação. Essas duas situações não vão fazer eu perder o uso capião não, hein, gente? Porque o uso capião, como a gente falou aqui, é ação declaratória. Eu estou batendo na porta do Poder Judiciário e estou falando, judiciário, meu cliente tem a posse mansa pacífica nos donos, então eu quero transformar em propriedade, é meu direito. Então a gente perde o uso capião para nós mesmos, né? No caso de vocês, a posse é muito boa, maravilhosa, daria até para vender essa posse para alguém. Ela é muito valorizada no mercado, 9 anos de posse, e vocês atingiriam a quase 70% do valor do mercado. Vender através de cessão de direitos possessórios e afins, não é crime, não tem nada de errado. Fazendo os capião, usando essa tese da posse complementar, seria perfeito, né? Seria perfeito, a chance de vocês ganhar é enorme. A parte pode questionar, pode se habilitar, pode apresentar contestação, mas, gente, se não bater no coração dos capião que é posse mansa pacífica, se ficar rodeando, né? Querendo ganhar no grito, vai perder a ação, porque não tem nada a ver. Se foi preso, se não foi preso, um exemplo, né? Hipotético. Inclusive, se foi interditado. Eu acho que ajuda, porque a parte trouxe ao processo um registro de ocorrência de briga com o vizinho no imóvel. Ótimo, olha lá, tá vendo? Isso é uma prova. É uma prova. Eu estava aqui, né? É uma prova. Doutores, por isso eu convidei, eu gostei de vocês, eu vi que vocês são estudiosos, por isso eu convidei com muito carinho vocês fazerem a posse, pelo preço e a qualidade. Porque faltam bons profissionais na advocacia imobiliária, doutores. Acho que em todos os ramos. Você quer ver um caso aqui recente? O advogado, eu faço muita contestação de uso capião também, mas esse caso foi interessante. A equipe aqui deu risada, comemorou. O advogado pegou, advogado, marido e mulher, juntou um contrato de locação. Juiz, esse uso capião tem que ser improcedente, porque ele está mentindo, ele alugou o imóvel. O que nós fizemos? Excelência, realmente alugou. Inclusive a parte confessa, né, a posse indireta. Agradecemos. Pedimos que seja o processo de antecipação do julgamento, porque a própria parte confessou. O juiz antecipou o julgamento, gente. Perdeu a ação. Então você vê a incompetência dos advogados do lado de lá, eles quiseram juntar um contrato de locação, só que esqueceram que os autores da ação eram o quê? Locadores e não inquilinos. Entendeu, doutores? Entendi. Então vocês vão nadar de braçada nessa ação. Vocês vão ganhar, hein, doutores? Vão ganhar, hein? Deus quiser. Eu ia perguntar sobre a senhora que eu morei junto. Ela tinha 25% de testamento. E a outra parte teria 75%. No caso dela ganhar, como fica esses 25%? Ela ganharia 100% se eu perdesse. Tá, quando nós falamos de uso capião, a gente tem que lembrar que o uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Então, independente da porcentagem que ela tinha do imóvel, né, ser herança, ser inventário,
Para os campeões isso não interessa. Você provando a sua posse, você vai se tornar dono do imóvel, proprietário, 100%, de forma integral, entendeu? Então, pensa se eu perder. Ela ganha 100%, sendo que ela só é dona de 75%? Não, se você perder, continua na mesma, né? Nada muda em relação à alteração da matrícula, né? Não acredito que você acabe perdendo essa ação. Acredito que você vai ganhar. Tem recurso também se perder. Mas se acontecesse, a gente pensando no pior, fazendo o advogado do diabo, não muda nada, continua do jeito que está. Porque a ação de uso capião é uma ação declaratória. Então, o fator de você perder não declara a outra parte dona, proprietária, entendeu? Entendi. Faça uso capião. Dica... Ninguém é herdeiro de 25%, né? Ninguém é herdeiro. Ninguém é herdeiro. Não é. Herdeiro legítimo. Dos 25, não. Dos 25, não. O que oriento vocês fazendo, doutores? Com muito carinho. Faz uma peça, né? Vara especializada, vara de registros públicos, quando não tem a vara civil. Antes dos fatos, abre uma preliminar. Não sei se é o caso, se vocês vão pedir justiça gratuita. Então, na preliminar, pede justiça gratuita. Quando o cliente é idoso, não é o caso também, pede prioridade processual, ou enfermo. Nas preliminares, pode pedir antecipação da perícia, quando não tem uma topografia. Na preliminar, pode pedir averbação premonitória, ou seja, o juiz, eles pedem um ofício, manda para o cartório, juiz, juíza, para que faça constar uma ação de uso capião em andamento naquela matrícula. Isso é muito bom. Isso evita fraude, dupla venda, evita que o imóvel seja vendido no leilão, não é o caso, mas ajuda nesse sentido também. Os doutores podem, em preliminar, trabalhar da descrição e localização do imóvel. Então, traz um mapinha do Google, traz a foto atualizada, traz a descrição que aparece na matrícula ou na transcrição. Depois sim entra nos fatos. Nos fatos, bate na posse, mas pacífica, nos domini, cumpre a função social da propriedade, morando e alugando um quarto. Fala também que a posse é exclusiva, que a gestão é exclusiva. Fala da soma da posse. Fala da posse complementar. Aí vai para o direito. No direito segue essa ordem, que a posse é notória, muito tempo de posse. Há mais de 9 anos de posse. Né? Quem alega 9 pode alegar 10. Também vocês podem alegar 10 anos de posse. É critério de vocês. É que vai conseguir provar 9. Poderia até alegar. Menciona lá que a posse, né, é mais de 9 anos, ela é notória, que uma decisão improcedente seria uma afronta à Constituição Federal, uma afronta à lei federal, ou seja, fica pré-questionado para efeitos recursais de terceiro grau. Depois trabalha o quê? O artigo 1238, parágrafo único. Depois trabalha, dentro desse contexto, o enunciado 492, súmula 237 do Supremo, para usar os capião em matéria de defesa, já que a gente sabe que eles vão aparecer. Então, usa isso. E aí fecha com chave de ouro os pedidos. Os pedidos à procedência da ação, pede também a citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda de fundos, não precisa mencionar os confrontantes. Tem muito advogado que perde muito tempo com isso, mas não existe essa necessidade. Pede a citação também, a citação do último proprietário dos seus herdeiros. E aí, gente, pede também, é importante, pede a manifestação da União, Estado, Município e do Distrito Federal. Quando o imóvel está localizado no Distrito Federal, em formato de território. Não é o caso, porque a gente nem território a gente tem mais no Brasil. Né? Então, pede a manifestação do Ministério Público, União, Estado e Município. Pede a manifestação. E aí fecha com chave de ouro, protesto de provas, pede a perícia, o valor da causa ao valor venal. Tem uma outra pergunta. Um uso capião de um imóvel que não existe registro. O imóvel, existe ele na planta da prefeitura, datado de 1800, a planta dele, e nunca teve transferência, ele não tem matrícula, e não é da União, não é do governo, não é de ninguém. Esse imóvel é bom de uso capião? Né, sim, porque a gente aprende cada coisa na faculdade, né? A faculdade de Direito é necessária, senão não estaríamos aqui, né, doutores? Então, temos que agradecer, né, a Deus, ao fato de ter feito, né, a faculdade de Direito. Mas a gente sabe, né, doutores, que independente se é público ou privada, particular, é ruim, é fraca. A faculdade de Direito é uma das mais fracas. Todas as faculdades, eu acredito que ninguém faz a prática do jeito que é, né? Nenhum curso entrega a prática do jeito que deveria. Mas a de Direito é muito ruim. Se o aluno não gosta do ramo e não corre atrás, ele não tem condições de passar bem concurso público, e muito menos advogar, que é o mais difícil de tudo, né? Então, ela é fraca. A teoria é diferente da prática. E a gente aprende muito errado sobre o uso capião na graduação. Primeiro que os professores da graduação não advogam, né, gente? A maioria não advoga, poucos advogam. Ter OB não significa ser advogado, ter OB qualquer um tem, portador de OB. Advogar que é difícil, né? Você viver dessa profissão, fazer todo dia, aprender, sofrer. E quando eu falo isso,
Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente aprende na faculdade de Direito quantas espécies de usucapião, gente? 5. E tem 36. Esse ano vai para 37 porque tem um usucapião de 12 meses que está sendo votado. E pode ser que seja aprovado esses dias, vai sair na televisão. Então nós temos 36 espécies de usucapião. Nesse caso de vocês, o usucapião vai usar o 1238, é a melhor opção. Mas tem uma opção que é o usucapião de vício registral. É um usucapião específico para isso. Quando eu tenho acesso a uma posse, e essa posse ela é de um imóvel que não tem matrícula em lugar nenhum, não tem registro em lugar nenhum, como que eu faço? Eu provo com as notas devolutivas, porque quando eu vou no cartório e o cartório fala, ó, aqui não tem matrícula, ele vai entregar um documento fundamentando, né, escrevendo isso. Muitas vezes o cartório fala, ó, aqui não tem, vê no outro, porque antigamente era de competência do outro cartório, eu vou no outro. Exatamente. Né? Eu já fui todos e todos falaram a mesma coisa, aqui não tem, aqui não tem. É engraçado, né? Eu tenho um caso aqui que eu fiz usucapião, ó, tô no Brasil todo em usucapião. Tô com um caso aqui que nós temos 12 devolutivas de lugares diferentes. Então é comum, você pega essas notas devolutivas que relatam que o imóvel não tem registro naquele cartório ou lugar nenhum e faz usucapião. Qual que é o nome do usucapião? O usucapião de vício registral. É o usucapião que vocês vão usar para consertar esse vício registral, né? Acertar esse vício registral. Maravilhoso. Então, maravilhoso. Melhor do que o registro. Ah, sim, é um usucapião bem específico, né? Porque aí deixa de atingir os requisitos posse, mas pacífica, e acaba atingindo um requisito social, né? Que é dar registro a um imóvel que não tenha, né? Bom. Tá, agora tem uma outra pergunta. Tem um amigo que tem um imóvel em Copacabana. É. O que acontece? Ele trabalhou no prédio por um tempo. E tinha um senhor lá que morava sozinho, não tinha parente nenhum. E ele ajudava ele. O senhor morreu. Quem pagava as cotas condominiais era ele. Não o senhor, rapaz. Ele pagava as cotas condominiais. E ele tinha acesso às outras contas, ele pagava as contas todas. O senhor morreu. Ele continua pagando as cotas condominiais e trocou a conta de luz com o nome dele. E o senhor não tem herdeiro e a síndica pegou e trocou a chave do apartamento. Trocou a chave. E eu sempre do apartamento e da portaria também. Ele não tem mais acesso ao prédio. Mas ele paga o condomínio e paga a conta de luz que está no nome dele, a conta de luz. Mas tem pouco tempo, tem 6 meses que ele está pagando a conta de luz no nome dele. Entendi. Dá para fazer os capião sim. Outro detalhe importante, muitas vezes a gente, professor Júlio, eu só posso fazer os capião se eu tenho IPTU, nome, água e luz. E não é verdade. Eu posso fazer os capião e ganhar, nós ganhamos vários casos aqui em vários estados diferentes. A pessoa não tinha água e luz no nome, mas ela provou a posse de outro jeito, provou o animus domini de outro jeito, provou através de declarações, fotos, imagens. Imóvel rural, às vezes eu assumo a posse, mas eu não tenho água e luz lá, eu faço outras coisas. Eu penso, a ideia não era nem o campeão, a ideia era, eu posso requisitar a chave da portaria judicialmente? Porque ele não tem a posse. Ele perdeu a posse quando ele trocou a chave. O único que ele tem é a conta de luz no nome dele, mas assim, a posse verdadeiramente não tem. Entendi. Como ele vai passar a ter a posse? É possível? Abandona essa empreitada? Não, na verdade, seria uma aventura jurídica. A ação que a gente teria é a obrigação de fazer, me entrega a chave, mas não porque se eu levar a discussão para direito da obrigação, eu tenho que ter contrato, né? Então, não. O ideal aí seria o quê? Brigar pela posse, né? Quando eu estou do lado de lá, o lado de quem realmente, quem quer recuperar a posse, aí eu vou usar outros instrumentos. Esses instrumentos quais são? Reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, quando eu só tenho posse. Quando eu tenho registro, a briga é outra, aí é reivindicatória, né? Emissão da posse, entendeu? No caso ele quer conseguir ter a posse, né? No caso, o melhor seria ele arrumar a chave da portaria com algum morador e fazer uma mudança imediatamente, né? Que aí ele passava a ter a posse. Mas os doutores viram como mudou muito o uso capião? Poxa, é que nem o inventário. Poxa, como nós aprendemos errado na graduação? Como a graduação judia do advogado, né, da advogada, principalmente está iniciando numa área. Nós aprendemos na graduação invadir o imóvel, reintegração de posse. Não é. Poxa, quando o cliente te procura, você vai analisar se é reintegração de posse, porque se ele tiver o registro, é reivindicatória. Para que você vai fazer uma ação processória se ele tem registro? Você errou e errou feio. É uma loucura, né? Uma ação mais demorada, mais traiçoeira, perigosa. Você errou feio. Mas olha a graduação ensinando errado, porque professores da graduação, a maioria não advoga. Mesma coisa uso capião.
Ah, os campeão 5 anos, condicional. Não. Se tem 9 anos, você vai usar condicional para quê? Para pegar um juiz maldoso e fazer você perder a ação? Usa o uso campeão, que é uma bazuca, que o juiz não vai conseguir, por mais que ele queira fazer você perder o juiz da justiça, você não vai perder porque permite até a má fé. Então tem essas situações, né? O uso campeão de vício registral é outro exemplo. Então nós temos a oportunidade certa. Nesse caso aí, eu quero recuperar a posse. Ação possessória, se eu não tenho registro. Então, outra coisa que a gente faz muito na graduação, morreu o inventário, uma ova. Poxa, eu tenho um pai e uma mãe, um cliente que tem o pai e a mãe, tem vários imóveis irregulares. Para que eu vou fazer uso campeão? Para gastar dinheiro? Ou melhor, uso campeão não, inventário. Eu só faço inventário quando o imóvel ele está regularizado, no nome do falecido ou da falecida. Quando o imóvel está irregular, eu vou fazer inventário para quê? Eu faço uso campeão, com soma de posse, igual os doutores inteligentemente estão usando. Porque aí eu consigo, com o uso campeão, matar 2 coelhos, reduzir gastos, despesas, tornar a situação menos onerosa e regularizar o imóvel. O que a maioria dos advogados fazem, principalmente os clínicos gerais? Já faz um inventário. Já faz inventário porque morreu o inventário, roubou, morreu o inventário. Não é. Eu preciso ver se o imóvel está no nome do falecido ou da falecida. Eu vou fazer inventário para quê? O inventário por si só não regulariza o imóvel. Se eu faço um inventário de um imóvel irregular, o que vai acontecer? Só vou gastar dinheiro, porque eu vou pegar aquele formal de partilha ou escritura pública de inventário, vou bater na porta do cartório, o cartório vai falar, tá, aí, o que você quer com isso? Eu quero regularizar. Como que você vai regularizar se nem no nome do teu pai e da tua mãe estava? O cartório não está errado, quem está errado é o advogado, a advogada que escolheu a opção errada, né? Mas nesse caso do apartamento, você acha que a conta de luz não é um comprovante de residência, a conta de luz e o pagamento do condomínio é um comprovante da posse? Claro que é. Porque como é que alguém vai saber que ele não tem a chave do apartamento? Ninguém sabe. Ninguém sabe, não. E outra coisa, vamos ser sinceros, a chave é um negócio tão fácil de resolver, o contrato chaveiro entra no imóvel e troca a fechadura, não é verdade? O problema é mais